Salve a todos os queridos e queridas alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sou eu, mais uma vez com vocês, professor Assis Walter, com a disciplina Meu Pequeno Mundo. Só lembrando que a nossa disciplina ela dá profundidade aos conteúdos de ciências da natureza, biologia, química e física, certo? E a gente dá uma abordagem um pouquinho diferente ou com curiosidades a respeito dos assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, mesmo que seja relacionado a um tema que a gente não anda vendo tanto, como, por exemplo, é o caso dos micro-organismos. Pensando sobre os micro-organismos, hoje em nossa aula a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre esses micro-organismos. Os micro-organismos do nosso dia a dia. Está na tela para vocês o nome do nosso conteúdo. Micro-organismos do dia a dia, que os micro-organismos esses que estão mais presentes na nossa vida do que a gente mesmo imagina e que são extremamente fundamentais. Alguns a própria ciência desconhece o impacto dele no nosso dia a dia, tá? Mas outros a ciência não só entende, como vê as diversas potencialidades. Então a gente já está vendo aqui, hoje a gente vai ter um dos objetivos da nossa aula de hoje, é conversar com vocês, mostrar para vocês alguns micro-organismos que estão na natureza, que são extremamente importantes para processos como, por exemplo, ciclos biogeoquímicos de alguns nutrientes, mas também alguns que a ciência, né, que as grandes empresas de produtos naturais, elas estão transformando esses micro-organismos como produtores de grandes substâncias do uso do ser humano, certo? São alternativas, são novos caminhos, no qual a biotecnologia vem crescendo, vem se explanando, que talvez seja um bom caminho para vocês começarem a abrir os olhos, por mais que vocês não trabalhem na área, mas certamente todos nós passaríamos a consumir produtos derivados desses micro-organismos, beleza? Então vamos nós. A gente começa a nossa aula fazendo uma leve pergunta para vocês. Esse número 7,8 bilhões, se esse número 7,8 bilhões para vocês é muito, né? Muitos de vocês já podem até estar questionando, assim, 7,8, então normalmente 7 bilhões é o número que normalmente nas aulas de história, de geografia, acabam falando sobre o número da população humana. E sim, esse momento é para poder relembrar para vocês que sim, esse é o número dessa população humana, tá? 7,8 bilhões são o número de pessoas que ocupam o planeta Terra. Até hoje, essa aula está sendo transmitida no ano de 2022, tá? Então, até hoje, o ser humano ainda habita o planeta Terra. A gente ainda não saiu deste planeta, longe da órbita desse planeta Terra. No máximo que a gente foi até a Lua, né? Quem sabe daqui a alguns anos a gente vai ver uma nova comunidade de população humana vivendo ali no Marte ou em outro planeta, quem sabe, certo? Então, 7,8 bilhões é o número da população mundial, certo? Atingiu nesse ano de 2022. Sempre que a gente escuta essa palavra população, a gente está referindo a um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em um mesmo lugar, em um mesmo período de tempo. E veja bem o que a gente tem aqui, ó. A informação que a gente tem nesse dado aqui pra gente, certo? É o seguinte, que essa população mundial, eu entendo que é a população de humanos. Na língua da biologia, né, o termo científico para ser humano é o Homo sapiens. E como eu disse para vocês, representa o conjunto de seres humanos que vive em um determinado lugar. Que lugar é esse? População mundial. Então a gente enxerga que esse lugar aqui, ó, é o planeta Terra. Aqui eu coloquei a imagem justamente para a gente ter essa noção, essa visão, tá? E sim, tá, queridos? No mesmo período, porque eu não posso comparar, por exemplo, essa população com a população de 1800, de 1600, porque, claro, essa população ela não convive e ela não impacta esse meio ambiente, como é o caso da população de 2022.
Tá? Então, da mesma forma, quando a gente enxerga essa população de seres humanos, a gente pode pensar na população de cachorros, na população de gatos, na população de, não sei, de araras e, claro, na população de diversos micro-organismos. É claro que mensurar os micro-organismos na Terra é um trabalho arduoso, muito complicado e talvez quase impossível. A gente vai trazer algumas matérias para vocês que estimam alguns números para algumas populações de micro-organismos existentes. Algumas delas, em outras aulas, durante nosso curso, a gente conversou com vocês e apresentamos que só no ser humano existem 40 trilhões, tá? Tem várias estimativas de micro-organismos, e aí, como eu disse para vocês, aqui nesse caso, não estamos falando de uma população. Eu estou elencando diversos micro-organismos, tanto faz ser bactéria, fungo, protozoário, tá? E esses micro-organismos habitam algum lugar. Esses 40 trilhões de micro-organismos, eles estão habitando cada um do ser humano. Então, no meu corpo, no teu corpo, mesmo... Professor, mas eu não estou doente, professor. Mesma pessoa com saúde, você vai ter em média aí cerca de 40 trilhões. Algumas estimativas elevam esse número para cerca de 300 trilhões, tá? Mas aí talvez seja alguma... Em casos muito específicos, talvez num caso de infecção, de alguma doença, tá? As perspectivas mais realistas apostam algo em torno de 40 trilhões. Vale lembrar que essas células muitas vezes tendem a ser até menores do que as células do ser humano e a sua biomassa, né, que a gente fala na linguagem popular, o peso desses micro-organismos não é compatível, não é o mesmo comparado à massa do ser humano, tá bom? Então, eles vão representar ali alguma parte dessa biomassa de 1 a 2, no máximo 3 quilos do peso. Claro que isso vai variar muito conforme a idade da pessoa, do sexo biológico, o estado de vida dessa pessoa, se ela está doente, se ela não está, se ela é acamada, se ela é ativa, se ela está em algum processo de desenvolvimento, como, por exemplo, no ciclo menstrual de uma mulher ou de uma pessoa que menstrua. Tá? Então a gente vai ter todas essas variações. Mas, professor, será que a gente teria como estimar os micro-organismos da Terra? Provavelmente é uma tarefa quase impossível, tá? Estimar quantos micro-organismos, até porque onde é que eles estão? Né? Eu trouxe essa imagem do planeta Terra para que a gente possa visualizar a complexidade desses micro-organismos. A gente falou de 7,8 bilhões. E sempre quando a gente pensa nesse número, 7,8 bilhões, olha só essa imagem aqui anterior, olha só, um mar de gente formando aqui. Se você parar para pensar que nesse planeta Terra tem 7,8 bilhões, eu não consigo ver ninguém, tá? Tem árvores aqui nessa imagem aqui, a gente consegue ver essas árvores verdes, né, nesse planeta Terra, mas ainda assim eu não consigo estimar a quantidade de plantas. Aí você imagina a quantidade de micro-organismos existentes, tá? Essa imagem aqui, eu gosto muito dela, o trio dessa imagem, para refletirmos o quão emblemáticos são esses micro-organismos. Nessa imagem a gente temos o planeta Terra, especialmente as Américas pra gente. A gente consegue ver claramente as Américas do Norte, Central e do Sul. E a gente consegue ver algumas regiões que estão extremamente verdes, especialmente aqui no eixo da América Central e da América do Sul, onde na América do Sul a gente pode encontrar o bioma Amazônia, que compreende o nosso estado, boa parte do nosso estado norte brasileiro. Se você prestar bem atenção, a gente vai encontrar aqui até a representação do rio Amazonas, que é um dos maiores rios de água doce do mundo, tá? Em torno de todo esse território, a gente vai encontrar muitos micro-organismos, tanto na água salgada quanto na água doce. Olha só, a primeira imagem que vocês vão observar aqui na esquerda, da direita de vocês, é uma vista aérea do próprio planeta Terra, de uma área florestal, de um ambiente tropical, certo? Não necessariamente é a floresta amazônica, mas a gente pode ter essa explanação de uma grande área verde.
O que é muito discutido, muito falado, por exemplo, pela grande imprensa e que muitas vezes é absorvido para a gente é a importância das plantas para o processo de fotossíntese para a gente. Tá? As plantas, elas são um dos organismos produtores existentes e uma das características que os organismos fotossintetizantes têm é porque eles liberam essa seguinte parcela, eles liberam para a atmosfera o gás oxigênio, que a gente pode representar aqui como O2. Nós, seres humanos, nós não fazemos fotossíntese, mas a gente precisa desse oxigênio para que a gente possa ter energia, tá? Só tem um detalhe muito importante que muitas vezes a gente acaba deixando de pensar nesse processo. Não são apenas as plantas e as algas que são capazes de realizar o processo de fotossíntese, tá? Então, são responsáveis pelos processos de fotossíntese ou de quimiossíntese também os organismos autótrofos. E isso inclui, por exemplo, as microalgas. E as microalgas a gente vai encontrar em ambientes de água doce ou em ambientes de água salgada, como é o caso dos oceanos. Eles também são capazes de realizar a fotossíntese ou quimiossíntese, que tem como produto final não só a glicose, mas também esse gás que a gente chama de oxigênio, tá? Então, esse organismo autotrófico também pode ser fotossintetizante, liberando também o gás oxigênio tão importante para a gente. Agora para pensar aqui comigo, tá? Só no ser humano existem cerca de 40 trilhões de micro-organismos dos mais variados tipos. Olha só o tamanho desse oceano que a gente tem aqui, né? Para pensar aqui comigo, o que eu tenho mais nessa imagem? Tá? Essa imagem está me mostrando aí as Américas e dentro desse planeta Terra. O que eu tenho mais? Eu tenho mais área verde ou eu tenho mais área azul? Você vai dizer assim para mim, professor, eu estou vendo mais área azul, tá? Então, faz parte de toda a compreensão da área azul um local onde diversos micro-organismos, que a gente vai chamar de plâncton, tá? Eu vou colocar aqui, ó, fitoplâncton. Faz parte, esse plâncton são os organismos microscópicos que vivem em suspensão na superfície da maioria das águas ao redor do mundo, tá? Seja de água doce, do rio, do lago, da cachoeira ou do mar. Professor, ele disse tanto de água salgada aí, até cheio de micro-organismos fotossintetizantes? Exatamente. Boa parte dos animais marinhos só conseguem se alimentar ou ter uma cadeia alimentar por conta de micro-organismos como esse, tá? Então, eles são extremamente importantes e versáteis para cada um de nós. A próxima vez que vocês ouvirem a frase de que a Amazônia é o pulmão do mundo porque gera muito oxigênio, você pode refutar essa frase e dizer, olha, se a intenção é produzir muito oxigênio, provavelmente um dos mais importantes sejam os oceanos, tá? E isso reflete também a importância não só de proteger a Amazônia, porque sim, ele é o refúgio natural para diversos animais, mas também para a proteção, queridos, dos ambientes aquáticos, que muitas vezes acabam sendo negligenciados e a gente não pode afastar um pouquinho cada um dos pontos, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um planeta Terra extremamente grande, no qual a gente mal consegue observar os organismos que a gente considera macroscópicos. Tá? Aqui no ambiente temperado a gente tem várias sequoias, que cada planta tem mais de 30 metros de altura, que vivem por mais de 3.000 anos. A sequoia, para quem não imagina, não lembra direito muito bem, mas que gosta do cinema, tá? É aquela árvore que é representada em muitos filmes hollywoodianos, americanos, por exemplo, que são gravados no Canadá, certo? Quem assistiu aí Crepúsculo, por exemplo, aquela cena que o Edward pula com a Bella de um ponto para outro, aquelas árvores gigantescas, imensas, são as famosas sequoias. A gente não consegue olhar para elas aqui de cima. Que dirá, por exemplo, os organismos microscópicos, tá? Só que tenho mais coisa para falar para vocês sobre esses organismos microscópicos que estão na superfície que a gente não consegue ver. É porque a gente tem um mundo ainda subterrâneo que a gente não para contar.
Recentes pesquisas do ano de 2018, é muito recente mesmo isso, galera, fizeram perfurações ao redor da Terra, em diversos pontos, na Antártida, no Oriente Médio e alguns oceanos, principalmente na busca de petróleo, tá? E tem muitas pesquisas científicas que fazem essas inversões, essas sondagens, não só para descobrir petróleo, mas para poder entender, estudar um pouco a história da Terra. E o que foi que eles descobriram? Descobriram que debaixo da Terra, debaixo da crosta terrestre, existem milhares de micro-organismos. Estima-se, se a gente vai colocar isso em números também, tá aqui, ó. Estima-se que existam cerca de 15 a 23 bilhões de toneladas de micro-organismos vivendo sob a superfície da Terra, ou seja, abaixo da superfície terrestre. É um contraponto com esses micro-organismos aqui que são fotossintetizantes. Tá? Professor, o que é um organismo fotossintetizante? Um organismo que consegue produzir o seu próprio alimento através da luz, que nem a árvore, que nem uma alga. Ela pega a luz solar e transforma essa energia solar em energia química e, claro, gás oxigênio. Os organismos que vivem sobre a Terra, eles não conseguem realizar esse processo metabólico, então com certeza eles vão ter outras saídas, e então muitos deles acabam sendo o que a gente chama de organismos quimiosintetizantes para produzir seu próprio alimento. Mesmo sob extremo calor, sem luz e com poucas opções de alimentação, existem cerca de 15 a 23 bilhões de toneladas, gente. Eu estou falando de massa, tá? Não estou falando da quantidade de indivíduos existentes. Só para vocês terem uma ideia, esses 40 trilhões de micro-organismos que vivem no corpo do ser humano em biomassa, né, em corpo, eles vão pesar cerca de 1 a 3 quilos. Então, num ser humano num homem médio, num homem do sexo masculino, que em média vai pesar ali na casa dos 80, 90 quilos, só 3 quilos representam micro-organismos, aí tu imagina o que significam 15 ou 23 bilhões de toneladas de micro-organismos. É organismo demais, professor, demais, muito, tá? São praticamente desconhecidos pela ciência, como eu disse para vocês. Essa pesquisa aqui é uma pesquisa extremamente recente, é uma pesquisa de 2018, alta descoberta, então os cientistas ainda estão querendo entender como é que esses organismos conseguem sobreviver a tal situação. Tá? Normalmente, organismos que são considerados extremos são organismos extremófilos. Eles normalmente, não todos, vejam bem, não todos, eles ocupam um reino típico, tá? E existe lá na biologia, vocês vão relembrar um pouquinho disso. Existe um reino chamado Arquea, tá? Então, no reino Arquea compreende organismos procariontes. O que é organismo procarionte? Que tem uma célula simples, parece com a célula de uma bactéria, tá? Aquela célula que não tem núcleo, que não tem organelas, tá? Então, esse reino Arquea são caracterizados como organismos extremos ou extremófilos, que vivem em condições muito absurdas, alta calor, e a gente precisa lembrar que debaixo da Terra, quanto mais profundo a gente vai chegando abaixo da crosta terrestre, mais vai ficando quente, tá? Altas temperaturas são extremamente ruins para a desnaturação proteica, então não é todo ser vivo que vai conseguir sobreviver nessa condição. Ambientes com pouca luminosidade ou nenhuma luminosidade. Então, dentro de um processo de relação ecológica entre organismos diferentes, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar o seguinte: existe organismo produtor para ter o consumidor. Então, provavelmente, alguma dessas bactérias ou arqueobactérias, elas precisam ser quimiosintetizantes, produzir o próprio alimento para poder passar essa informação. Algumas pesquisas que já estão dando resultado sobre esses achados de micro-organismos sob o solo, eles apontam o quê? Eles apontam que muitos desses micro-organismos, eles mais
gastam energia para tentar se manter vivo do que de fato ter uma reserva energética ali. A grande maioria dos animais e plantas que estão sobre a superfície terrestre, eles fazem o contrário. Eles armazenam demais, porque já temos uma leitura que temos essa necessidade de passar a nossa energia para um organismo a mais, né? O nosso predador, quem vai nos consumir à frente, goste a gente ou não. Tá? Isso equivale a centenas de vezes o peso combinado de todos os seres vivos do planeta. Eu vou dar um zoom aqui nessa imagem só para a gente dar uma olhada do que está acontecendo. Opa! Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Não deu zoom. Bom, aqui nessa imagem, se vocês podem baixar essa imagem depois na plataforma do canal Educação, a gente tem, queridos, um nematóide, tá? Então esse nematóide, ele não pertence ao reino Arquea, tá? O nematóide, ele é um animal, tá? Então esse nematóide aqui, ó, deixa eu deixar registradinho isso para vocês não confundirem. Cadê a canetinha? Aqui. Então esse nematóide, ele não pertence ao reino Arquea, ele vai pertencer ao reino Animalia. Ele é um verme. E se vocês prestarem bem atenção, ele parece com a lobriguinha, né? Porque de fato ele é parente da nossa lombriga. E se vocês não repararem muito, lombriga vive no nosso estômago de boa, sem necessariamente precisar e ter uma grande quantidade de luz. Mas o nematóide, né, o reino animal, ele é um consumidor, tá? Ele muitas vezes pode ser considerado, os animais de vida livre, eles podem ser considerados detritívoros, mas eles não são produtores, tá? Então quem são os produtores aqui provavelmente vão pertencer ao reino Arquea. Então nós temos um nematóide que não foi identificado quanto à espécie, encontrado na mina de ouro em uma mina no sul da África, certo? Abaixo da superfície do solo. E em torno desse nematóide a gente vai encontrar diversos filamentos que podem ser considerados aí talvez hifas de fungos que vão interagir diretamente com eles, tá? Muitas vezes a gente faz a leitura de que fungos são extremamente sésseis e muitas pessoas confundem fungos com plantas, mas os fungos, eles têm alguns fungos que são na verdade decompositores, tá? E eles podem interagir diretamente com alguns animais para justamente capturar aquele animal e decompor, certo? É uma briga danada aí através de energia num ambiente quase o que seria inóspito, tá? Provavelmente Júlio Verne, né, um dos grandes autores da literatura clássica e britânica, que escreveu um dos livros chamados Viagem ao Centro da Terra, né, ele hipotetizou, né, um dos grandes mentes da ficção científica, ele hipotetizou essa possibilidade, né, de furar a Terra e encontrar um mundo mágico ali abaixo. Na brincadeira dele, ele falava, né, da existência de animais que não existem mais na superfície terrestre, como dinossauros, né? Que existia alguma fonte de luz para poder fazer com que exista toda uma natureza fantástica ali abaixo da Terra. Bom, antigamente era quase impossível, falava-se que era completa ficção científica, mas o que a gente está descoberto é que talvez não seja tão ficção científica, talvez a gente precise só dar umas adaptações nesse texto, tá bom? Tem muitos organismos vivendo sobre essa Terra, sobrevivendo muito bem há milhares de anos, certo? Resta aí nos próximos anos a gente ter mais informação concreta. O que os cientistas não sabem afirmar é o quanto, porque, gente, é o seguinte, a gente não está sozinho no planeta, tá? Da mesma forma como os micro-organismos que vivem sobre o nosso corpo, os 40 trilhões, eles nos beneficiam, eles nos protegem da nossa vida e ajudam no processo de imunização, nós também interagimos com os vários seres existentes na superfície. O que a ciência não sabe hoje é a relação, se existe relação entre os seres vivos que estão sobre o planeta Terra, na superfície da crosta terrestre, tipo nós, tá? E os indivíduos que estão vivendo sob
à superfície terrestre, tá? Ali abaixo da crosta terrestre. Se eles conseguem se comunicar, se interrelacionar e se um acaba influenciando o outro, ou outro nos dias de hoje. A gente é um novo campo que a ciência está aí realmente indo atrás de informação e o que a gente tem são hipóteses. Tá? Mas como eu disse para vocês, esses micro-organismos muitas vezes eles nos ajudam porque eles interagem entre a gente, tá? Isso vai acontecer porque o que acontece, gente? Muitos desses micro-organismos eles vivem dentro de uma relação ecológica que a gente chama de amensalismo. A relação do amensalismo é a relação que permitiu a gente criarmos os antibióticos, por exemplo. O que é o amensalismo? É uma relação ecológica interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes. Então, aqui, ó, entre espécies diferentes, tá? Ou seja, tá aqui, que ocorre entre espécies diferentes e desarmônica. Por quê? Porque alguém sai perdendo naquela relação, tá? Então, um vai sair se beneficiando e o outro sai perdendo. Mas pelo menos um vai sair perdendo nesse processo. Também é chamado de interação negativa, pois alguma das espécies acaba saindo no prejuízo. E se vocês forem parar para pensar como é que isso acontece, o que a gente vai ter, tá? A gente vai ter que uma dessas espécies, ela vai liberar alguma substância que impede o crescimento da outra. Nessa imagem aqui, a gente tem imagens de placas de Petri, no que mostra justamente essa relação de amensal, né, que impede o crescimento. Vamos mostrar o que está acontecendo. Na placa de Petri A, que é essa primeira, e a placa de Petri B. Na placa de Petri A, o que a gente colocou? Vocês estão observando que a gente vai ter pontinhos brancos ao centro, tá? Todinhos. Tanto na placa de Petri A quanto na placa de Petri B. O que aconteceu? Na placa de Petri B, vocês estão observando que não existe um disco escuro em volta dessas bolotinhas brancas. A gente vai ter todo um conjuntinho acinzentado. Então, essa superfície acinzentada aqui, meus queridos, é uma cultura bacteriana. É uma cultura bacteriana. Oi, professor? Como assim? São milhares de micro-organismos que se dividiram e se multiplicaram diversas vezes. E, professor, na placa de Petri A, não tem isso? Tem. Se vocês prestarem atenção, a gente vai ter todas essas áreas meio acinzentadas, elas também são essa cultura bacteriana. Então, eu vou riscar aqui, aqui, aqui. Então, esses pontos aqui também representam o que a gente chama de cultura bacteriana. O que aconteceu aqui? Nos disquinhos branquinhos que existem, as várias bolotinhas branquinhas que existem nessas placas de Petri, são outros micro-organismos, provavelmente algum fungo, que liberam uma substância química que impede o crescimento dessa bactéria. Tá? É desse jeito, foi exatamente dessa forma que diversos cientistas descobriram a existência dos famosos antibióticos. O que é um antibiótico? É uma substância que impede o crescimento de um ser vivo, especialmente de bactérias. Tá? Os micro-organismos todos interagem assim. Na verdade, tem várias espécies vivas que fazem isso. Algumas plantas fazem isso e até mesmo alguns animais. Eles projetam substâncias com diversas funções. Eles não têm somente a função, por exemplo, de impedir o crescimento. Tá? Aqui é uma justificativa, uma leitura que os cientistas fazem, porque de fato isso acontece na prática. O fato que esse micro-organismo está liberando essa substância, às vezes pode estar associado ao processo de decomposição, de absorção de nutrientes, tá? Vão ter vários micro-organismos, por exemplo, que fazem associação com plantas, fungos que fazem associação com plantas, que tem justamente esse objetivo, como a gente vai mostrar ao decorrer dessa aula. Tá? Então, a maioria desses micro-organismos estão interagindo com outros seres vivos justamente com esse propósito. O ser humano já enxergou nisso como uma potencialidade para quê? Para que ele possa criar, certo? Medicamentos com finalidades
com finalidade para tratar algumas doenças que são causadas por bactéria. Vou reforçar. Antibiótico combate especificamente seres vivos. Em geral, vai combater bactéria. Não adianta a gente querer ficar tomando antibiótico sozinho se a gente não entende o que causa de fato a nossa doença. Por isso a gente precisa ter recomendação médica para o uso e para tomar medicamentos como antibióticos, tá? Vale lembrar que a gente tem micro-organismos no nosso corpo que são benéficos para a gente. E se a gente toma antibióticos de qualquer forma, sem restrição ou sem uma observação médica, são os micro-organismos bons que irão morrer e a gente pode ficar mais suscetível a doenças. Ser humano que não é besta nem nada, ele vai olhar e falar assim, ora, mas se esses fungos, eles impedem o crescimento, o que a gente vai fazer? A gente vai botar fungo na comida, de propósito ainda mais, tá? Aí você fala, ei, professor, eu mesmo que vou comer uns queijos fungados desses, nadinha, ainda são tudo caro. De jeito nenhum, queridos. Olha só, o que acontece aqui, ó. Aqui eu trouxe para vocês alguns queijos e outros tipos de comida, no qual a gente coloca, de fato, fungos, tá? Ou diversas leveduras. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que eu conheço qual é a espécie de fungo que eu estou colocando. No queijo Roquefort, eu estou colocando o fungo Penicillium roquefort. Não é à toa que a gente tem o nome. Inclusive, queridos, a gente pode mapear geneticamente o DNA desse fungo e saber qual é a origem de fato daquele fungo, se ele veio da França, da Itália ou de qualquer outro país, tá? Muitos países europeus patentearam alguns queijos e para ter um determinado nome precisa ter o fungo que veio da região X daquele país, tá? Então a gente tem, por exemplo, o queijo Roquefort, que eu coloquei especificamente o Penicillium roquefort, tá? No queijo Camembert eu vou colocar especificamente o Penicillium camembert. No iogurte eu vou botar especificamente o Lactobacillus e no pão eu vou colocar especificamente o Saccharomyces cervicalis, tá? Professor, tem fungo no pão que a gente come todo dia? Tem, tá? Inclusive é ele que deixa o nosso pão fofinho. A maioria dos fungos, eles não realizam respiração celular comum, que nem a nossa, eles vão realizar fermentação. No caso dos fungos de queijo e iogurte, eles vão liberar algum ácido, como ácido lático, e alguma outra substância, o que permite ele ter, por exemplo, um cheirinho característico. Por isso eles ganham essa fama e esse nome. Atenção, queridos, quando eu coloco no leite para maturar esse leite, transformar esse leite em um queijo coalhado e saturado como esse, o que a gente vai ter? A gente vai ter queijos com o qual eu tenho o cuidado e a precisão da substância que está sendo liberada. Eu não vou morrer ou me prejudicar a minha saúde em decorrência da substância liberada por aquele queijo. Esse queijo ele tende a durar muito tempo porque ele tem essa camada de proteção específica, tá? O pão, por exemplo, ele também vai produzir, só que em geral ele não vai produzir o ácido lático, ele acaba produzindo o etanol, o álcool, o mesmo álcool que a gente bebe, só que não se preocupe que a gente quando come pão, a gente não está comendo bebida alcoólica, porque normalmente a gente assa esse pão e o álcool evapora, tá? Justamente pelo fato, justamente é isso que faz com que o nosso pão não tenha um gosto tão diferente ou tão requintado como a gente quando a gente come o queijo, tá? Mas professor, eu já comi os queijinhos, os pãozinhos, tá tudo mofado. Dá para comer esse pão, esse queijo que ficou mofado pelo tempo? Olha só, é verdinho, bonitinho, que nem o Penicillium roquefort, né? Não, tá? Veja bem, o que aconteceu aqui, ó. Nesses queijos aqui, ó, eu escolho o fungo que eu quero. Olha só, eu estou dando um nome específico desse fungo. Então, o produtor que está produzindo esse queijo, ele está escolhendo especificamente o queijo que ele quer curar. O queijo não, desculpa. O fungo que ele quer curar aquele leite dele, tá? É diferente, por exemplo, de quem deixa o pão em cima da mesa por 1, 2, 3, 4 dias, uma semana, e o pão começa a
apodrecer. Então aqui a gente tem o quê? O que a gente chama de fungos e bactérias selvagens. A gente não tem controle desses fungos e bactérias. Eu não sei que espécie é essa e se pode ou não me fazer mal. Porventura, você com certeza deve ter comido um pão estragado, dado uma cortadinha só ali naquele bolô e comido o resto e falou assim, tá, tudo bem, tô vivo até hoje. Porque na prática, muitos desses fungos, de fato, não vão fazer mal pra gente, mas nada pode garantir. Então não é recomendado que você consuma esses pães, esses bolores que estão estragados, mesmo cortando só a partezinha que está embolorada. Sabe por quê? Porque a parte que está embolorada é só a parte reprodutiva do fungo. Por dentro desse pão, ele está todo cheio de hifas, produzindo as tais substâncias que impedem o crescimento de outros micro-organismos, certo? Então pode ser que vá ter alguma reação com você, ou você tenha, no mínimo, por exemplo, uma diarreia, tá? Então não arrisca, talvez não seja algo tão interessante. Mas como a gente começou a nossa aula, a gente falou um pouquinho sobre diversos micro-organismos existentes na natureza, a gente conversou e mostrou para vocês as diversas potencialidades que eles têm no aspecto de produzir muito oxigênio para a gente, tá? Eles são os organismos produtores, principalmente da cadeia alimentar aquática, mas eles têm diversas outras potencialidades existentes. Vamos conhecer aqui algumas dessas potencialidades e que, sim, a ciência e o mercado tem aberto muitos olhos para essas potencialidades, e inclusive o mercado brasileiro, a indústria brasileira tem aberto muitos olhos e criado subprodutos que já estão chegando nas nossas prateleiras, tá? A alta produtividade das microalgas tem geralmente de 10 a 100 vezes maior do que culturas agrícolas tradicionais, então ela acaba produzindo muito mais glicose, certo? Ou subprodutos. Lembrando que, por exemplo, algumas dessas microalgas, elas também conseguem fermentar e gerar, por exemplo, o etanol. Como eu disse para vocês, ó, esse pãozinho aqui, ó, o que faz deixar ele fofinho, cheio de bolotinhas dentro dele, desse pão, é o quê? É os gases que são liberados pela fermentação desse fungo, tá? Da ceva, tá? E aí o que acontece? Essa fermentação é uma fermentação alcoólica, a gente produz etanol, tá? Esse etanol muitas vezes é evaporado pela queima, né? Pelo fato de eu assar o pão. Só que aí a gente pode ser mais óbvio, né, mais lógico. Opa, eu concentro aquela quantidade de microalgas que também fermenta e também produz etanol, e a gente tem a potencialidade de gerar biocombustível de forma muito mais otimizada, sem precisar, por exemplo, a boa parte do biocombustível que a gente tem, que é o etanol, que vai nos postos de gasolina, eles são produzidos a partir da fermentação da cana, tá? Então vamos pensar aqui comigo. Uma plantação de cana de açúcar, ela pode ser útil pra gente para quê? Para produzir açúcar, tá? Para produzir caldozinho de cana, gostosinho para comer com pastel. Produzir o açúcar, como eu disse para vocês, e produzir a etanol. Etanol é esse que vai para a prateleira do supermercado, como cachaça, fazer caipirinha, como também para o biocombustível para abastecer carros e veículos, tá? Outra parte também vem aqui para nossa mão com alquinho 70 para a gente lavar as mãos, tá? Então, veja bem, então a gente tem potencialidade, mas tu imagina o tanto de terra que eu preciso desmatar para produzir uma quantidade específica de etanol para poder fazer a caipirinha ou para abastecer uma moto ou um veículo maior. As microalgas, por serem microscópicas e terem, olha só, de 10 a 100 vezes maior produtividade do que as plantas, elas estão sendo já estão sendo utilizadas por diversos cientistas e pela própria indústria para aumentar essa potencialidade. Ou seja, eu posso produzir muito mais etanol como biocombustível para trocar justamente a utilização de gasolina ou diesel, que são derivados do petróleo. É uma energia considerável renovável, embora ela polua, mas a gente não precisa desmatar tantas áreas, a gente consegue produzir isso
de forma rápida, sutil e até mesmo dentro do laboratório. Boa importância dela no aspecto de que eu tenho um grande volume em um pouco espaço, é que sim, da mesma forma como eles estão produzindo grande parte do gás do etanol, eles também podem estar capturando grande quantidade de carbono dessa natureza, que, olha só, quem está liberando muito gás, né, de acordo com a poluição, é o ser humano, elevando o teor de lipídios ou de amidos, que podem ser utilizados para produção de biodiesel ou de etanol, respectivamente. Tá? Aqui já falei um pouquinho sobre o biodiesel e o etanol. E o cultivo em água do mar ou água salobra, mesmo em águas residuais. Então é muito mais prático de haver essas produções. Lembrando que, queridos, essas informações elas estão todas referenciadas, tá? E a maioria das referências elas estão com link. Então você pode pegar esse slide, pegar o link, acessar esse material. Você não pode, eu recomendo, você deve abrir esse material. Então aqui ó, tem um pouquinho de um desses experimentos existentes, microalga para a produção de biodiesel. Olha só esse garrafãozinho que seria de água. Você fala assim, ei, professor, mas tá com nojo de tomar essa água? Não é para tomar não, gente. Isso aqui é uma pesquisa que está sendo realizada em laboratório, no qual eles estão cultivando nesse garrafãozinho de água aí de 10 litros do que vários micro-organismos. E esses micro-organismos aqui, ó, um garrafãozinho de água desse, está conseguindo ter essa potencialidade para produzir biocombustível como biodiesel, né? Vantagens das microalgas de água doce, por exemplo. Tem ciclo de vida rápido, tá? Podem acumular de 50% do seu peso em óleo. Necessitam menor consumo de água para a área de cultivo. Olha só o garrafãozinho de água ali de 10 litros, a quantidade de micro-organismos e as potencialidades dele, tá? Aí você fala assim, mas professor, como é que a gente vai extrair o diesel disso, tá? Então, olha só, 50% da biomassa dele pode ser justamente convertida em óleo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um processo de extração, ferve um pouquinho aquele micro-organismo, né? Faz a separação aí dessa cultura, dessa mistura aí, que aqui a gente tem basicamente uma mistura aqui de água com os micro-organismos. A gente vai concentrar todos os micro-organismos e fazer aí um processo que a gente chama de separação do óleo, certo? Esses micro-organismos, eles passam por uma solução de etanol ou de outro álcool, são fervidos e são colocados aqui num funil com bico de Bilsen, né? Que é para justamente fazer essa separação da água e do óleo que poderá ser utilizado aí futuramente no processo de desenvolvimento de biocombustível. Podem ser cultivadas em áreas consideradas impróprias para a agricultura. O gás carbônico utilizado para a produção pode ser previamente processado no processo poluidor. Então, a própria micro-organismo que libera o CO2, aquele CO2 também pode ser utilizado por outros micro-organismos, não gerando grandes resíduos de poluição para o meio ambiente. Pode gerar coprodutos de alto valor agregado, ou seja, além de produzir o etanol, né, ou biodiesel, a gente consegue produzir também outros subprodutos, como eu vou mostrar para vocês. Alguns deles ainda estão em processo de desenvolvimento, tá? Da mesma forma como o petróleo que a gente utiliza hoje. Veja bem, olha só, o petróleo que a gente utiliza é um óleo. Então tá aqui ó, o óleozinho sendo extraído pelas plantas, das microalgas, tá? O petróleo que a gente utiliza, ele vai sair do subsolo de organismos fossilizados. Não são esses micro-organismos aqui, ó,
que a gente descobriu hoje que estão vivos. São organismos que já morreram. É o dinossauro. São as plantinhas que conviveram com o dinossauro, que ficaram soterrados e presos sobre alta pressão e alta temperatura e se transformaram em óleo preto. Tá? A gente pega esse petróleo e transforma em biocombustível. Biocombustível nada, em combustível, certo? Como gasolina, diesel, só que é altamente poluente. Porque essa grande matéria orgânica de carbono estava preso na superfície terrestre e não na atmosfera. E eles não são reutilizáveis, não é considerado uma energia renovável. Já o biodiesel é, porque eu consigo controlar rapidamente esses micro-organismos, justamente porque ele tem um ciclo de vida rápido, tá? Então as grandes pesquisas científicas estão agora super apostando nessas potencialidades, na facilidade do processo de produção e, claro, nas grandes... enxergar que a gente consegue gerar subprodutos. Em falar sobre subprodutos, vou apresentar aqui para vocês alguns desses subprodutos, tá? A gente tem aqui, por exemplo, a utilização de corantes, algumas pesquisas aqui do Brasil, tá? Acho que é uma pesquisa do Ceará, aqui do estado do Ceará, pertinho nosso, mas olha só, com parceria não só com a Embrapa, mas também com alguma dessas grandes empresas. Agora eu confesso que eu não vou me lembrar se é a Boticário ou se é a Natura, tá? Então o que eles vão fazer? Eles vão enxergar dentro dessas microalgas a existência de diversos óleos existentes. Muitas plantas também tem esses óleos chamados de carotenoides, tá? Então, sempre que você for ver agora uma plantinha, tá? Aí você vai olhar para essa plantinha e ela, naturalmente, ela tem uma folhinha mais amarelada ou mais avermelhada, tá? Não é porque ela tá morrendo ou porque ela tá estragada, não, tá? É aquela folhazinha que é natural. Muitas vezes a planta, o cajueiro, né, a planta, o pé de caju ou pé de manga também, eles têm o seguinte, as folhinhas jovens, elas são mais arroxeadas, né, mais avermelhadas, e à medida que vão crescendo, elas vão ficando mais esverdeadas. Esse tom meio avermelhado, na verdade, é o que a gente chama de caroteno, tá? Tem o beta-caroteno também, que é uma variação desse caroteno. Então, ele serve para proteger a planta do excesso de radiação solar. Porque o que a planta vai utilizar mesmo é a radiação, a luz azul e vermelha. Mas no começo não tem muito o que produzir, tá? Então na folhinha jovem não tem muito o que produzir. Então é normal que a maioria dos órgãos fotossintetizantes, eles tenham esse beta-caroteno. Aí as atuais pesquisas, o que eles fizeram? Eles pegaram as microalgas como maior potencial para ter justamente esses microcarotenos. Se você pegar essa imagem, você vai observar que dentro de cada uma dessas células, são microalgas, tem várias bolotinhas verdes e algumas bolotinhas amarelas, tá? Provavelmente pelo vídeo do YouTube não fique tão claro, então eu recomendo que baixe a imagem e observe no digital. Então vocês vão ver que tem bolotinhas verdes e bolotinhas laranjas. Essas bolotinhas verdes são os cloroplastos que vão realizar a fotossíntese, enquanto as bolotinhas vermelhas vão ser justamente outros plastos, né, outras organelas cheias de carotenoides, tá? Para proteger aquele micro-organismo de algumas radiações. Ou seja, eu posso utilizar esses carotenos, que são lipídios, tá? Típicos de algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina A, da cenoura, que são muito bons pra gente, para dar aquela cor, aquele charme, né, do bronzeado, né? Então, quero ir pra praia, professor, quer pegar uma cor, ficar um